Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 20 de dezembro de 2022 e começa agora mais um diário de um Open Mic. Eu acho que eu já falei isso, mas é isso, né? Hoje é dia 20 de dezembro, hoje é o Dia Mundial do Cachorro Salsicha. Pois é, hoje é Dia Mundial do Cachorro Salsicha, também conhecido como Bacê. E por que hoje é o Dia Mundial do Cachorro Salsicha? Porque lá no dia 20 de dezembro de 0033, então foi logo antes do último aniversário de Jesus Cristo, ele estava ali, né, com os amigos dele, com os parças, né, como ele chamava, os parças, e aí ele multiplicou o pão, né? Multiplicou o pão. E aí a galera falou assim, porra, Jota, ele chamava ele de Jota, né? Que era mais íntimo, né? A gente chama de Jesus, mas os apóstolos, eles eram apóstolo ou discípulo. Enfim, os 12 lá, eles eram mais chegados. Então eles não podiam chamar de Jesus igual todo mundo. Então eles chamavam de Jota, né? Falou, pô, Jota, você... Pô, Jota, né? Pro Jota, não. Falou, pô, Jota, você multiplicou os pães, mas e pra colocar dentro do pão? Eu queria um cachorro quente. Aí nisso, olhou pro lado, um cachorro salsicha. E aí o Judas, né, mau caráter que sempre foi, falou assim, eu vou colocar esse cachorro aqui. Que na época era comum comer cachorro salsicha, por isso que chama cachorro salsicha, inclusive. Porque eles colocavam no pão e comiam um cachorro quente, por isso também chama cachorro quente, né? Tudo, você vê que tudo se encaixa. E aí isso já é bem óbvio, né? Eu tô contando pra vocês, mas todo mundo já sabia. Mas aí aconteceu isso, e aí lá no ano, até o ano 32, era comum no mundo inteiro se comer cachorro. E aí Jesus olhou para Judas e falou, não comereis cachorros, comereis peixe. E aí ele multiplicou o peixe também, nesse dia inventaram o patê, comeram pão com patê, e aí os cachorrinhos foram salvos. E aí por causa desse dia aí, né, que foi no dia 20 de dezembro, tava chegando o aniversário dele, ele meio que salvou todos os cachorros dali pra frente. Você vê que na época do Egito, que foi antes de Jesus, tinha... O melhor amigo do homem era o gato. Por quê? Porque cachorro era comida. Você não vê foto de cachorro. E também você não vê foto de comida. Eles não eram igual nós, se tirar foto da comida no Instagram. Então eles tiraram a foto do gato, porque eles eram amigos do gato. Mas comida não tinha, né? Não era foto, né? Na época não tinha foto, não preciso explicar que eles faziam desenho. Aí você também já tá querendo demais, né? Mas enfim, é isso, por isso que é no dia 20 de dezembro e só na Coreia, uma cidade específica da Coreia, que Jesus não chegou lá, eles não têm Jesus no coração, então eles comem cachorro. E você sabia também que eles não comem cachorro assim? Eu acho que é um festival específico lá em uma época do ano que eles comem cachorro. Eu não sei que dia que é, mas com certeza não é 20 de dezembro, porque senão daria guerra, né? O cristianismo não ia aceitar isso. Então provavelmente é lá para junho, bem longe do dia do cachorro salsicha. Que rola esse festival lá, eles comem cachorro. E aí ficou com essa fama aí, mas... E parece que hoje em dia já nem come tanto assim, é só os mais velhos, tá ligado? É tipo uma tradição lá, antiga, né? Que nem... ser preconceituoso e machista. É uma coisa antiga que as pessoas faziam, mas evoluíram e não faz mais. Tá bom? De vez em quando escapa em um podcast ou outro, não nesse aqui. Tá bom? Mas vamos falar logo do show? Vamos falar do show. Hoje é terça-feira. Eu tô saindo do meu show número 235, eu acho. E foi bem legal, hein, mano? Gostei do show. Foi aqui no Vila Pizza Bar, não é o Vila Portal Bar que a gente faz, eu só faço show em vila, lugares que chama Vila com 2 L. Então tem o Vila Portal Bar lá em Cajamar, aqui em Jundiaí é Vila Pizza Bar, foi o show do Comédia Sem Limites, já fiz, acho que mês passado eu fiz lá com eles, no mesmo bar, e na verdade só tava o Caio Morelli do grupo. Esse grupo é o Caio, o Pedro Prudente e o Júnior Grigo, e só tava o Caio. Os caras, eu achei bem da hora isso daí. Eles têm um grupo, e aí eles juntaram não. Eles têm um grupo,
E aí eles marcaram o show no mesmo dia. Um show em Jundiaí, outro em Piracicaba. Aí o grupo só tem 2 pessoas. Não é um grupo, na verdade. É uma dupla, né? É um trio, mas... Vocês entenderam, né? Agora só 2 faz. O Júnior Grigo só fica cuidando do marketing. E aí eles se juntaram, ó. Eles fizeram o show no mesmo dia, que foi hoje. Um em Piracicaba, outro em Jundiaí. Ou seja, eles ganharam o cachê dos 2 shows. E aí foi um pra cada lado. Aí aqui veio mais 2 manos lá de Sorocaba fazer com eles. E aí eu, Gilbert e o André também. Então no fim era só um do grupo, mas foi 6 pessoas que fez. E foi bem legal, hein, mano. Eu tava... Antes de começar, eu fiquei de novo concentrado, meio concentrado. Não pensando muito nas piadas, mas tentando lembrar que eu fui lá pra me divertir e pra divertir as pessoas. E eu fiquei o tempo todo repetindo isso na minha cabeça. Falar, mano, eu vim aqui, eu não... Posso ficar nervoso, pode vir nervoso. Eu quero que você venha mesmo. Vem, seu safado. Falando isso, em voz alta, o garçom chamou o médico e falou assim, esse menino aqui tá tendo um colapso. Aí o médico falou, não, ele só é um artista em preparação. O médico já foi ator na faculdade. E aí eu peguei, subi lá e deu certo de novo. Eu fazer isso. Eu vim aqui me divertir, eu quero me divertir, eu vou sentir os 10 minutos, não, os 7 minutos que eu vou ficar lá, que era pra ser 7, mas acabou sendo 10, mas ninguém precisa saber também. Mas eu tive liberdade pra isso também, que fique claro, né? Não falaram, faz 7 é só 7. Falaram, faz 7, mas tá de boa. Aí quando é 7 de boa, é 10, né? Chama. E aí foi bem legal, hein, mano? Gostei bastante, a plateia tava bem receptiva, o bar tava cheio. E aí, último show do ano, provavelmente, fechei com mais uma chave de ouro. Já tinha sido bom o penúltimo, mas não tinha sido tão bom não, viu? Queria até fazer essa ressalva aí, que no último episódio eu falei que o show lá do Cristo Redentor foi bom, mas aí eu ouvi o áudio hoje e não foi muito bom não. Mas eu tava presente, tava tranquilo, então pra mim foi bom. Agora, sobre o show, é isso? Que dica que eu dou? É isso, tenta se divertir sempre. Eu recebi um feedback bem legal do próprio Caio Morelli. Ele é um cara bem alto astral, eu gosto de encontrar ele. Sabe aquelas pessoas que dá vontade de ser amigo? O Caio é desses caras. E aí no final, ele tinha falado isso pro André, aí o André comentou comigo, falou, caralho, parece que vocês entraram na cápsula do Goku, na cápsula do Goku, que vocês evoluíram pra caralho. Das últimas vezes que eu vi pra hoje. E aí no final ele falou pra mim também, pô, vocês evoluíram pra caralho, seu André, mano. Achei da hora, não sei o quê. Porra, que da hora. E bem legal ouvir isso, né? Não precisava falar. E aí ele falou e foi bem legal. E sobre o show era isso. E agora eu queria falar outra coisa. Ontem eu assisti, tô falando baixo, eu tô testando o microfone mais perto da minha boca e eu sem gritar. Porque eu percebi que eu fico gritando e acho que não tem necessidade, ainda mais agora que eu tenho o microfone, ele pode ficar perto da minha boca, então não tem por que eu ficar gritando aqui, porque eu vi que quando eu gritava e deixava ele perto, ele ficava estourando. E se eu deixar ele longe e gritar, ele também dá uma estouradinha, não chega a estourar, mas o áudio não fica tão bom, e não tem necessidade, né, eu ficar gastando minha voz, sendo que dá pra mim colocar o microfone mais perto e falar mais baixo. O bagulho de hoje foi do show, também é uma dica para quem tá começando, é retorno de som. Eu percebi que no show dos moleques, eu tava no fundo e tava bem alto. Quando eu fui fazer, eu percebi que a minha vez não tava tão alto, só que era porque não tinha retorno pro palco. Então as pessoas estavam ouvindo. Então às vezes rola disso, de você achar que não estão ouvindo e aí você grita e acaba ficando muito alto, só porque você tá meio sem retorno. Então é bom prestar atenção também no show, no áudio, sabe? Você vê que às vezes você vai fazer show e o cara põe o volume do bar tá alto e o cara põe o microfone muito perto da boca. Também é bom você tomar cuidado com isso. Ainda mais se você não for o primeiro, melhor ainda. Você vê os caras fazendo e tenta não fazer igual se tiver ruim, tá ligado? Então já várias vezes eu fiz isso já. No palco, eu vi que o som tava estourando, alguma coisa assim. E aí eu falar um pouco mais longe do microfone. E falar no microfone mesmo. Quando tá começando, parece um conselho idiota.
Mas quando tá começando, você fica tão preocupado com outras coisas que você acaba não falando no microfone. O Bruno Santana, é um moleque de Cajamar que começou agora há pouco tempo, acho que eu já falei pra ele. Acho que eu falei sim. Mas ele faz ainda um pouco disso. Ele tá falando e aí ele tá se mexendo e ele mexe a mão no microfone e tira o microfone da boca, sabe? E aí não dá pra ouvir logo o punch, aí não funciona, não sabe por quê, porque as pessoas não ouviram por causa do microfone. Então, aí teve dica de show sim. Agora eu queria falar de outra coisa, meio sério, não é meio sério, sério sim, que eu assisti ontem o documentário do Paulo Gustavo, tem na Amazon. Caralho, tá bem legal, hein, mano? Achei muito louco o documentário, mas é bem triste, porque ele morre, né? No final, eu já sabia já o final. Todo mundo sabe que ele morreu, e é bem triste. Ele era bem novo, tinha 42 anos, mano. Mas é muito louco mostrar, tipo, ele quando começou e tal. Achei da hora, ele é formado, né? Ele é formado ator, tem DRT, os caralho, fez artes cênicas que chama? Enfim, ele fez faculdade de teatro, não sei se é arte cênica, mas ele se formou e tal. E aí, uma das coisas é isso, ele se formou junto com o Fábio Porchat. Então, junto com o Fábio Porchat e um cara chamado Marcos Magela, que provavelmente pelo nome você não sabe, quer dizer, mas se você procurar no Google Marcos Magela, você vai saber quem é. Ele é do Porta dos Fundos e é um baita ator também, de comédia e tal. E imagina essa turma, tem Fábio Porchat, tem Paulo Gustavo e tem Marcos Magela, e imagina o Rodrigo Soares, que se formou junto com esses caras, era amigo desses caras, muitas vezes era mais engraçado que esses caras no meio da galera. E aí saiu, mano, os três caras foda e o Rodrigo, coitado, não deu certo. Deve ser frustrante. Olha, realmente. Igual daqui a 20 anos tá André Otávio lotando arenas, Gilbert César lotando estádio, Thiago Ferreira lotando teatros. E que mancada, né? Pra que eu diminuí o Thiago? Não tinha necessidade. Mas imagina, os três lotando a arena e eu vendendo sanduíche do Subway. E aí, quando todo mundo falar, vai mostrar um documentário, eu falar, no começo éramos 4 no corre, aí os 3 estourou e mostra eu lá no Subway também. O que aconteceu na minha vida que eu fui parar no Subway? Nada contra, né? Mas depende também, né? Se for o Subway no Havaí, eu gostaria de estar trampando no Subway, mas morando no Havaí. Então, aí eu vou falar, é escolha. Eu falei, não, eu vou meter essa. Eu não quero nem saber. Se eu tentar e não... Eu tentei, na verdade, tô tentando, né? Se não der certo, todo mundo der certo, quando vai me entrevistar, eu vou falar, chegou uma hora que eu falei, eu preciso de mais desafio. Isso aí já não tá mais dando pra mim, começou a não fazer bem pra mim. E eu achei melhor sair e queria um desafio novo, e eu sempre sonhei em ser chapeiro no Mr. Lanches. E é por isso que eu tô aqui hoje. Hoje eu estou aqui com um cheiro de calabresa, mas estou realizado. Eu vou meter essa. Eu não vou... Enfim, mas não mostraram nenhum da turma dele se deu errado. Eu fiquei pensando nisso. Falei, imagina, o cara da turma era amigo deles. Porque pensa bem, eu não sei no teatro, mas todos os cursos que eu fiz, as escolas que eu estudei, não tinha grupo de 3. Era grupo de 4. Então, eles tinham o grupo de 4. Entendeu? E aí tem um dos 4 que ninguém sabe quem é, porque o cara não foi pra frente. E foda, hein? Imagina. E aí o documentário é bem legal, eu achei bem top. E aí eu percebi uma coisa, que o Paulo Gustavo, ele não usava nenhum sobrenome. Ele usava 2 nomes, Paulo e Gustavo, que são 2 nomes próprios, né? É um nome composto. E aí, assim como quem? André Otávio. Então olha aí, ó, o André nunca tinha feito essa relação, mas eu fiz porque eu também nunca tinha reparado. Eu tinha reparado, mas nunca tinha parado pra pensar que o André não usa sobrenome, só usa os 2 nomes, André e Otávio. E aí, para ajudar, no sábado fazer show com um cara que chamava Rocha Pessoa, o cara não usava nem o nome. Não quando eu falar qual é o seu nome artístico, eu falar Andrade Pereira. Com vocês, Andrade Pereira. Esquisito, né? Eu acho bem esquisito. E
E o Rocha Pessoa, o nome dele é Francisco ainda. Então podia ser Francisco Rocha ou Francisco Pessoa. Eu gosto de Francisco Pessoa, hein? Chico Pessoa ou Chico Rocha. Chico Rocha é top, hein? Chico Rocha, vamos pensar que ele era forrozeiro. Mas não tem problema, o importante é a sonoridade. Mas enfim, e aí é bem legal de ver, voltando no Paulo Gustavo, né? Pra quem nunca assistiu, pra quem ainda não assistiu, vou dar uns spoilers aqui, mas não tem problema. Achei muito foda que quando ele terminou a faculdade, ele começou a fazer uma peça com os caras, e isso que eu achei foda. Ele foi jantar, ele foi assistir a peça dos caras, e aí ele foi jantar depois, que ele era amigo dos caras e tal, e aí ele é muito engraçado fora, ele é tem bastante energia, assim, sabe? É uma pessoa legal, tem uma vibe legal, e os caras foram jantar, e ele é engraçado pra caralho, os caras falaram, você podia fazer uma ponta com nós lá, no nosso show, que era um show de teatro mesmo, tinha personagem e tal, ele falou, você tem personagem? E aí, mais uma vez, eu achei ele foda, porque às vezes a gente se sabota se jogando pra baixo, que não vai... Deixa eu tomar água aqui, peraí. Pronto. Então, às vezes a gente se sabota com medo de falhar, e aí alguém fala algum bagulho, tipo assim, você tem 20 minutos? Aí a pessoa, você tá com excesso de noção, porque tem cara que é sem noção que não tem 20 minutos e faz merda também, né? Tem essa. Mas aí você pega e fala, puta, não sei se eu vou conseguir, sabe? E ele não, o cara pegou e falou assim, você quer fazer uma ponta com nós lá na peça? Semana que vem? Aí ele falou, quero. Aí ele falou, você tem algum personagem? Aí ele, tenho. E não tinha porra nenhuma. Aí pegou e foi pra casa e ele já imitava a mãe dele. E assim que não nasceu a Dona Hermínia, ele aceitou a bucha de fazer com os caras e escreveu as piadas, o texto que ele ia fazer com o personagem. Em uma semana, ele escreveu na casa dele, acho que eu vou ir por aqui, eu tava querendo ir pela avenida. Deixa eu ver se vai dar tempo de eu entrar atrás desse ônibus aqui. Acho que vou pela avenida mesmo, ficou muito apertado. Acho que dá tempo, não, vou pela avenida. Aí ele... Pela avenida não, pela Anhanguera. Aí ele pegou, escreveu em uma semana o personagem e arregaçou e ficou lá 6 meses indo toda semana. Foi tão bom que ele foi toda semana. Pegou uma vassoura, inventou e... Mano, muito foda isso, né? Subiu no palco com a vassoura e mostraram uma cena dessas. Não sei se foi a primeira vez, eu acho que foi. Ficou bem engraçado mesmo. Ele subiu no palco, vestido de mãe dele, engraçado pra caralho, e ele com a vassoura. Aí o cara pegou e falou assim, aí essa vassoura aí, ele... Puta, nem sabia sair com a vassoura, igual quando fez uma piada com isso, muito boa. Eu não lembro mais o que é. Mas, muito legal. Nossa, muito, muito legal, muito triste. Então, caralho, tem uma Ford. Que bagulho louco. A Ford foi embora do Brasil, não sei se vocês estão acompanhando jornal aí nos últimos... Acho que faz 2 anos já. Não, faz 1 ano, eu acho. Aí a Ford foi embora do Brasil, né? E aí agora eu tô voltando aqui por um caminho que eu geralmente não faço. E tem um CD da Ford aqui perto da minha casa. E é um CD mesmo, não é uma fábrica. Eu acho que é só um estoque. Não sei o que eles guardam aí. Mas tem um nome bem grandão da Ford aqui. Então é isso. E aí eu acho bem legal esse negócio de documentário, sabe? Que mostra. E achei muito foda também que a última turnê que ele fez foi com a mãe dele. E a mãe dele cantava na noite, tudo. Ela canta bem e cantava na noite. Ele fez um show com ela, escreveu um show com ela. Eu achei também foda isso. Tipo, mostra no ensaio. Aí a mãe dele fala um bagulho. A mãe dele também tem time de comédia, sabe? Ela é bem... A família dele inteira é bem engraçada. E aí, no ensaio, ela fala um bagulho assim. E aí ela mesmo fala assim, vou fazer isso no palco. Aí ele fala, faz sim, que é hilário, não sei o quê. Ou às vezes ela fala e ele fala, não, faz isso no palco que vai ser engraçado. E depois mostra no palco ela fazendo. E aí realmente é engraçado pra caralho. Tá muito louco. Nossa, achei muito da hora. Eu acho muito legal também esse documentário que você vê como em contos, tipo, uma coisinha mudou tudo. Aí ele pegou, deixa eu terminar agora, finalizar esse pensamento que eu ia falar. Já lembrei disso várias vezes e eu paro. Aí ele pegou e falou, tava lá 6 meses com os caras, e aí ele falou, eu vou escrever a minha peça.
E aí ele pegou e foi pra cima, mano. Ele escreveu uma peça inteira com a Dona Hermínia, né? Que era, inclusive, a Minha Mãe é uma Peça. Foi assim que começou realmente a peça mesmo. E aí ele escreveu a peça dele. E aí, como é teatro, é muito mais difícil do que stand-up. Que é só um pedestal e um banco, tá ligado? É difícil montar uma peça de teatro. Tem cenário, tem figurino, tem um monte de coisa que eu nem sei o que é, né? E aí ele falou, vou montar. Aí ele chegou pro pai dele, e o pai dele não tinha muito dinheiro. O pai dele fazia entrega com um carro de uma... Ele falou que é uma S10. Ele tinha um carro um pouco maior de fazer entrega. E aí ele chegou pro pai dele e falou assim, ó, pai, eu precisava de dinheiro para montar minha peça. E aí o pai dele falou assim, vamos fazer o seguinte então, eu tenho um carro muito grande, eu vou vender ele, e aí eu compro uma Fiorino que é menorzinha, e eu te dou a diferença e você monta a sua peça. E aí ele fez, o pai dele deu o dinheiro, e aí ele fez a peça e lotou, todas as apresentações ele lotou. Desde o começo, ele também achei da hora. Achei da hora não, achei curioso a superstição dele estrear. Ele era muito fã da Heloísa Perissé e aquela outra mina que vive, Ingrid Guimarães. Ele era muito fã dessas minas e elas tinham uma peça que esqueci o nome da peça. Era uma peça famosa pra caralho. Elas rodaram muito também essa peça. E aí ele era muito fã delas e elas estrearam tipo no dia 4 de maio, lá de um ano não sei das quantas, no Teatro X, que era um teatro pequeno. E aí ele pegou o mesmo teatro, esperou os meses que faltava para estrear no mesmo dia que as minas estreou, no dia 4 de maio, lá de acho 2004, se eu não me engano. No mesmo teatro. E aí, mano, foi um regaço e começou a lotar e sempre lotando, ele viajou o Brasil e ganhou dinheiro, e aí ele pegou e colocou um laço num carro e foi lá e deu pro pai dele. O pai dele tinha vendido o carro para investir na primeira peça, ele ganhou dinheiro, foi lá e comprou um carro e deu pro pai dele. Da hora, né? Colocou laço e tudo. Eu achei muito louco isso daí, ele retribuir e tal. Muito legal, mano, muito legal esse documentário. E é muito triste também. E aí, no final, isso aqui vai ser spoiler, mas também não vai estragar o resto do bagulho. Mas no final a mãe dele fala que ele morreu no dia 4 de maio, às 9h12 da noite, que foi exatamente no mesmo dia e mesma hora que ele estreou a peça, mano. Olha que bagulho louco, velho. Daí tipo a mãe dele até fala assim, pareceu que ele estreou e encerrou. Na verdade ela fala que ele foi estrear em outro lugar. Caralho, mas é muito foda isso, né? Caralho, até a hora, mano. Que bagulho louco. Também achei foda que eles mostram. Tipo, ele tava mó preocupado, né? Quando começou a pandemia, ele ficou mó preocupado. Não saía pra rua mesmo. Ele falava pra galera, pô, vamos ficar em casa um pouquinho aí, não sei o que, vamos segurar aí, já a gente volta e tal. E aí morreu de Covid, mano. Que bagulho foda, né? Caralho, outro bagulho foda também. Eu vou falar aqui pra quem não assistir, nem precisa mais assistir, porque eu já tô contando o bagulho todo, mas eu achei muito da hora mesmo. Outra coisa também, depois que tava parado lá não sei quanto tempo de pandemia, ele entrou em contato com a galera da banda e falou, e aí, meu, como é que tá a banda? Porque a banda do teatro e tal, né, que fez a turnê com ele, os caras eram músicos, vivia de fazer show. E aí do nada parou tudo. Aí ele ligou pro cara e falou, aí, como é que tá? Aí ele falou, tá foda, né? A gente tá 6 meses, sei lá, sem fazer show, o nego tá fudido e tal. Aí ele falou, passa aí a conta de todo mundo da banda. E aí a galera passou e ele depositou uma grana pros caras. Tipo, porque os caras tinha nego sem ter o que comer já. Aí ele pegou, mano, não precisava também. E não falou pra ninguém também. Tipo, não ficou fazendo mídia. Ele fez porque, mano, muito foda, né? E aí, caralho, que bagulho louco. E aí esse episódio ficou uma homenagem meio triste, mas não é isso que eu... Quer dizer, não tá triste, na verdade, né? Mas eu queria falar mesmo, queria ter vontade de falar sobre isso.
porque eu achei do caralho. Eu acho muito foda também que às vezes eu não. Eu assisti no cinema, eu acho que alguns dos filmes que ele fez, não sei se foi acho que foi o terceiro. Eu fui assistir no cinema e tal. Mano, a maior bilheteria do Brasil é os 3 filmes dele. Acho que os 3 são recorde de bilheteria. Então, muito foda. Eu fui assistir no cinema e tal, mas eu não era tão fã dele igual eu fiquei depois de ver o documentário. E é meio foda, né? Que a gente fica meio bitolado. Tipo, eu sou comediante de stand-up, então eu gosto de stand-up e a gente acaba não admirando outros comediantes, outros artistas, né? E isso é meio, acho que faz até mal pra você como artista mesmo, sabe? Você beber de outras águas também, porque quanto mais diversificado você for as coisas que você coloca pra dentro, mais diversificado vai ser o que você coloca pra fora no palco. Então, eu acho que vale a pena você sempre valorizar outros comediantes, Ai, caralho, subindo a guia? É bem que a guia é baixa, não tinha furado a porra do pneu aqui, de cabacice. Mas é isso, então. Vou desligar por aqui. A gente se vê ano que vem, provavelmente, tá bom? Feliz Natal pra vocês. Beijo. E não comam cachorro. É nóis.